Por incrível que pareça, um dos mundos mais estranhos do Sistema Solar não fica entre os planetas gasosos, mas sim entre os planetas rochosos. Exatamente, estou falando de Vênus. Por mais que seja menor que a Terra, este nosso vizinho interplanetário possui um dos ambientes mais extremos conhecidos, além de outras características absurdas criadas pela altíssima pressão atmosférica e temperaturas escaldantes. Na história da exploração espacial, poucas sondas conseguiram pousar funcionais em Vênus, mas lá do espaço muito foi descoberto e satélites foram capazes de ver o planeta da melhor maneira possível. Em algumas dessas missões, as sondas foram capazes de capturar o raríssimo movimento da atmosfera venusiana. No vídeo de hoje você vai conhecer o primeiro vídeo real gravado da atmosfera de Vênus. Explorar Vênus é uma tarefa realmente muito difícil, afinal não é todo dia que ouvimos falar de alguma sonda que foi até lá para explorá-lo, e se trata de um real desafio de tecnologia e engenharia para chegar até lá. Até hoje, as únicas missões que realmente pousaram em Vênus com sucesso foram as sondas do programa Venera, ainda quando existia a antiga União Soviética. Não há como negar que os feitos realizados para a época foram incríveis, já que o programa durou da década de 70 até metade da década de 80, e pela primeira vez na história a superfície de Vênus foi vista muito de perto. Infelizmente nada dura muito por lá, e a sonda mais duradoura durou pouco mais de uma hora, quando as temperaturas escaldantes de 463 graus Celsius simplesmente fritaram os circuitos da espaçonave. Sendo assim, nenhuma outra sonda ousou pousar em Vênus desde então. Mas o que sabemos com o programa Venera é que este planeta é um lugar incrível e assustador ao mesmo tempo. Para começo de conversa, Vênus é só um pouco menor do que a Terra. Está a 40 milhões de quilômetros mais próximo do Sol e é o segundo planeta na ordem de órbitas do Sistema Solar. Por incrível que pareça, isso certamente não é um fator realmente determinante para Vênus ter se tornado o que é hoje. Até porque o nosso vizinho interplanetário ainda está dentro da considerada zona habitável do Sol e pode ter suportado a existência de água líquida há pelo menos 1 bilhão de anos. Nesta época, Vênus pode ter sido um mundo bem mais ameno e quem sabe até suportado vida. No entanto, algum evento muito extremo desencadeou uma série de erupções vulcânicas para a atmosfera e o acúmulo de dióxido de carbono fez o ar venusiano ficar incrivelmente tóxico, denso e muito quente. Para você ter uma noção, a densidade atmosférica em Vênus é 93 vezes superior à terrestre, capaz de te esmagar em instantes. Entendeu agora por que as sondas espaciais simplesmente não conseguem sobreviver por muito tempo por lá? O ambiente é hostil a qualquer coisa e foi impressionante como o projeto Venera conseguiu tantos dados de Vênus. As missões superficiais foram bem escassas ao longo da história, mas do espaço a coisa mudou completamente e tivemos missões muito importantes que fizeram história. Além da própria NASA, o Japão e a Europa já enviaram suas próprias sondas também, como é o caso das missões Akatsuki e Venus Express. Lá de cima, os instrumentos puderam ver Vênus em diversos comprimentos de onda, e mesmo não adentrando exatamente o planeta, as missões foram capazes de fazer imagens épicas da atmosfera deste planeta. Vale ressaltar que registrar a atmosfera de Vênus é muito, mas muito complicado. Para você ter uma noção, a própria atmosfera venusiana é capaz de se deslocar mais rápido do que o próprio planeta, e enquanto Vênus leva 243 dias para completar uma rotação, a sua atmosfera leva 4 dias terrestres para dar uma volta completa. Sim, é muito estranho. A causa por trás dessa rotação extremamente lenta ainda é desconhecida, mas isso não tira o fato que tentar registrar qualquer movimento por ali seja realmente incrível. Para isso, as sondas tiveram que juntar muito tempo de observação, e com uma atmosfera de poucos padrões perceptíveis entre as nuvens,
tudo fica mais complicado. No entanto, elas conseguiram. Começando por uma das perspectivas mais interessantes, a sonda Venus Express foi capaz de realizar um sobrevoo e fez uma série de imagens no processo. Durante a aproximação, a altitude variava de 39.000 até 22.000 km, e alguns detalhes da atmosfera podiam ser vistos durante a passagem. A filmagem em looping ainda não demonstra tantos movimentos do ar, mas só por essa perspectiva diferenciada vale a menção aqui no vídeo. Para vermos o fluxo de nuvens, a sonda japonesa Akatsuki fez uma série de registros e assim foi capaz de ver a massa de ar sufocante sendo deslocada através do planeta. Aqui na Terra, a nossa atmosfera se desloca a quase a mesma velocidade de rotação da matéria sólida, mas em Vênus esse movimento é muito diferente, e a velocidade média de rotação dessas nuvens é de 200 metros por segundo, o que é 60 vezes mais rápida do que a massa rochosa do planeta. Esse rastreio de nuvens pode ser crucial para entender exatamente como a atmosfera se comporta, e os astrônomos deram de cara logo com uma mudança sutil no albedo das nuvens altas, ou seja, o índice de absorção e reflexão da luz solar por conta dessas nuvens, e isso pode indicar a presença de compostos como água, metano, que estão absorvendo a luz que chega do Sol. Em outro registro ainda feito pela Akatsuki em apenas 14 horas de observação, a sonda capturou o deslocamento das nuvens em infravermelho. Basicamente, o que estamos vendo é a forma como o gás se torna incrivelmente incandescente nesta região do espectro, devido ao calor escaldante do planeta. O movimento é incrível e podemos ver ondas atmosféricas de origem ainda desconhecida, ventos que deslocam a massa de ar e tudo mais. Pode não ser exatamente o registro de maior duração, mas o que vemos é que o movimento é claramente perceptível. Outros registros ainda mais estabilizados e feitos por essa sonda mostram melhor esses eventos. Outros registros agora mais estabilizados e feitos por essa sonda mostram melhor esses eventos registrados em infravermelho. Esse tipo de filmagem é incrivelmente rara, e o fato de estarmos vendo isso agora é simplesmente sensacional. Enquanto o movimento estranho da atmosfera de Vênus segue sendo um mistério, a lenta rotação do planeta é ainda mais. Essa variação de tempo detectada em Vênus pode estar relacionada à forma como a densa atmosfera interage com o planeta sólido, causando uma espécie de atrito do ar com a própria superfície. Os astrônomos questionam se esse movimento da atmosfera não teria meio que freado o movimento de rotação com o passar dos anos, até porque Vênus tem um eixo de rotação de 180 graus, o que faz girar praticamente de cabeça para baixo em relação ao eixo de inclinação de outros planetas. Dessa forma, até a hipótese de um mega impacto está em voga aqui. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente por que Vênus é tão lento assim. Fenômenos muito complexos podem estar relacionados a isso, e estudar o movimento dessa grande quantidade de gás pode responder tais questões. Por mais que algumas imagens realmente possam parecer simples para muitos, quando você imaginou que poderia ver o movimento real da atmosfera de Vênus? Pois é, os registros são fantásticos e podem ter implicações muito importantes para responder todos esses mistérios acerca do ambiente venusiano. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!